Seja bem-vindo de volta ao Minuto a Minuto. Hoje, vou falar sobre uma comédia, fantasia e mistério de 2009, intitulada Symbol. Aviso, contém spoilers. Fique atento e tome cuidado. Um homem japonês, vestindo um pijama muito colorido, acorda em um quarto branco e vazio, sem portas, janelas ou teto aparente. Ao se aproximar de uma das paredes para examiná-la mais de perto, ele encontra algo peculiar saindo dela, uma protuberância com formato semelhante a um membro masculino. Após cutucá-la algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz com que centenas de anjinhos bebês rindo saiam do chão e das paredes, permanecendo ali apenas por alguns segundos antes de voltarem pelo mesmo caminho de onde vieram. No entanto, eles deixam algo para trás, agora todos os membros dos anjinhos estão saindo das paredes e do chão. Esta é a fase conhecida como aprendizado. Ao cheirar o dedo que usou para tocar o botão de forma estranha, o homem grita de medo, seguido por choros e pedidos de ajuda para quem quer que esteja por perto, mas sem sucesso. Ele decide começar a pressionar os diversos botões para ver o que acontece, e toda vez que o faz, um objeto aleatório cai na sala, desde uma escova de dentes pequena até um vaso grande. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é assim que seu teste deste conceito em um botão específico lhe dá uma grande pilha de AX. Sua diversão dura pouco, no entanto, quando ele pressiona o botão ao lado dos AX e um pequeno carrinho sai da parede e bate em suas pernas. O próximo botão que ele pressiona, após gritar de dor, se transforma em um traseiro, que solta gás em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando ele joga uma bola na parede, ela pressiona um botão que lhe dá sushi. Isso anima, pois ele estava ficando com fome, mas percebe que está faltando molho de soja. Ele pede aos seus captores por molho, mas como sempre, não recebe resposta, então ele pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushi na sua frente, mas ainda sem molho. Desistindo, ele procede a comer o sushi, que acha bastante delicioso, e depois de terminar o último pedaço, pressiona o botão para mais, ficando furioso quando finalmente aparece uma garrafa de molho de soja. Após empurrar a garrafa com raiva, ele pressiona um botão diferente e ganha um par de óculos 3D antigos. Quando ele coloca os óculos, consegue ver um anjinho apontando para seu membro, e o homem fica feliz porque acha que encontrou a resposta. No entanto, ao pressionar aquele botão específico, tudo o que ele consegue é uma contagem regressiva e um traseiro gigante aparecendo do alto para soltar gás em cima dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que achou muito divertido, mas ao pressionar um botão para obter o 6º volume, ele recebe o 7º. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que lhe dão os volumes 8 e 9, mas ainda sem o 6º. O último botão que ele tenta, no entanto, reserva uma surpresa importante, ele abre uma seção da parede que esconde uma porta. O homem celebra essa descoberta, mas, na sua empolgação, perde a noção de qual botão é o que abre a saída. Ele tenta um botão aleatoriamente, para sua surpresa, vê um membro de uma tribo africana correr de uma parede para outra. O próximo faz água cair sobre sua cabeça. O 3º botão é o que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre para ela, apenas para vê-la fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma maneira, e então ele percebe que a porta permanece aberta enquanto a ponta do membro está pressionada, então ele começa a experimentar diferentes maneiras de mantê-la pressionada. Primeiro, ele tenta uma posição de corrida, pressionando com o pé. Em seguida, ele bate com uma raquete de moscas de longe, na esperança de que a distância faça diferença no seu tempo de corrida. Nenhuma dessas estratégias funciona, assim como puxar com uma corda de pular ou bater com o ar enviado por um ventilador. Seu próximo plano é subir no carrinho e empurrá-lo após pressionar o botão, mas depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue controlá-lo. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter o botão pressionado. Ele coloca o vaso grande em cima, mas o botão consegue se levantar novamente, então o homem conclui que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro, ele tenta o botão de água, mas é inútil, não importa o quanto tente redirecionar a água, ela só cai sobre ele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas ele fica tão pesado que ele não consegue nem levantá-lo. O pescoço do vaso também é muito estreito para sua mão passar, então o homem não tem outra escolha a não ser usar a X para remover um monte de sushi, peça por peça. Momentos depois, uma vez que ele remove o suficiente, consegue levantar o vaso com dificuldade, então ele faz exatamente isso e o leva para mais perto dos botões.
Quando chega lá, ele se vê tendo que colocar o vaso no chão porque perdeu novamente qual botão era, e quando tenta um membro da tribo africana aparece e, acidentalmente, bate no vaso, fazendo rachar e quebrar ao meio. Isso leva o homem ao limite, que, enquanto surta e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso, é claro, não funciona, e o pequeno membro surge entre o arroz. Então o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, seguido de fita mais uma placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta cada vez que bate em suas costas e tirar uma soneca, o homem quer escovar os dentes, então ele pressiona um botão para obter água. Era o botão errado, e este revela uma corda caindo do teto. Isso instantaneamente melhora seu humor porque lhe dá uma ideia para um novo plano. Ele abre a porta e, em seguida, usa a corda para balançar pela sala e chegar antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, descobre que está trancada. Ele retorna ao quarto justo a tempo antes que a porta se feche, embora ela consiga acertá-lo no caminho de volta. Frustrado, ele chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio do quarto. Assim como acontece com a porta, a chave desaparece quando o botão volta ao normal, então o homem precisa encontrar uma maneira de manter tanto a chave na sala quanto a porta aberta. Primeiro, no entanto, ele precisa encontrar o botão novamente, pois se distraiu e o perdeu de vista. Observando mais ou menos onde seu pé teria aterrissado quando chutou a parede, ele escolhe um botão, apenas para fazer um cachorro sair da parede e latir para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas, felizmente, na terceira tentativa ele acerta. Mantendo os olhos e uma mão apontada para o botão, o homem anda para trás e pega um pedaço de peixe de sushi que leva de volta à parede para marcar o botão certo. Ao pressioná-lo, no entanto, o cachorro sai novamente. Desta vez, ele encontra o botão mais rápido e continua com seu plano. Ele faz a corda aparecer e se balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é o suficiente. Enquanto cai no chão, ele vê um desentupidor que havia obtido de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu pequeno problema. Ele pode usar o desentupidor para tocar a parede e se empurrar mais longe. Após uma tentativa falhada, o plano corre suavemente, e a combinação de balançar na corda e se empurrar com o desentupidor permite que ele pressione o botão da chave, pegue a chave, pressione o botão da porta e alcance a porta antes que ela se feche. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, girando rapidamente, mas ao tentar abrir a porta, encontra uma surpresa desagradável. Ela também tem uma tranca separada no topo que requer 3 números para ser aberta. O homem corre para fora, sendo atingido pela porta ao fechar, e, frustrado, joga o desentupidor na parede oposta, ativando o botão que libera o membro da tribo africana. Enquanto observa passar, ele percebe algo. Há 3 números pintados na testa do homem, que devem ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes, uma para cada número a ser inserido. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta, que está um pouco emperrada e ele tem que empurrar com força extra para abrir. Quando finalmente consegue, a peça de parede atrás dele se fecha, deixando-o preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem se senta no chão e começa a chorar, lembrando de toda a diversão que teve com os objetos que havia obtido dos botões. Ele estava trancado lá também, mas pelo menos tinha espaço para se mover e entretenimento, e agora percebe que não valorizou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa em seu rosto vinda da parede esquerda. Assim que a toca, encontra uma rachadura que indica ser falsa. Ele não perde tempo e abre o painel antes de sair correndo, logo alcançando um corredor misterioso flutuando em uma área completamente escura. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente chega a uma sala, seu cabelo está mais longo e as cores do seu pijama desbotaram. Esta sala também está vazia e a porta que ele usa se fecha assim que ele entra, mas em vez de anjinhos bebês, aqui há anjos adultos, que também desaparecem nas paredes e deixam apenas seus membros para serem usados como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade no México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Scargoman, está se comportando de forma mais taciturna do que o habitual. Sua esposa acha que pode ser porque seu próximo oponente é muito mais jovem do que ele, mas o avô aponta que o que importa é a experiência, não a juventude. Scargoman é pego por sua filha, irmã Karen, em sua caminhonete, e ela o leva ao ringue de luta livre para que ele possa começar a se preparar cedo, o que inclui trocar de roupa e rezar para a Virgem.
Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas de classe por apostar no Scargoman, chamando-o de perdedor fraco. À medida que a hora da luta se aproxima, irmã Karen pega a van novamente e busca Antônio e o avô para levá-los para ver Scargoman em ação. Karen não fica, e Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos disponíveis pouco antes do show começar. A primeira equipe a entrar no ringue são os Northern Touguans, formados por Super Demon e Tequila Joe. Em seguida, entram Scargoman e seu parceiro Silver Eagle, sob o nome da equipe Kiss Me A Lot. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe, começando brilhantemente, mas logo é dominado quando os Northern Touguans lutam contra ele juntos, em vez de 1 a 1. Eles continuam gesticulando para Scargoman, pedindo que ele entre na luta, mas ele se recusa a fazê-lo até que Silver Eagle usa um truque para fazer Super Demon e Tequila Joe se golpearem, permitindo que ele escape. Scargoman também é rapidamente dominado. Mas, justamente quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão de membro e faz com que Scargoman estenda magicamente seu pescoço e derrube ambos os oponentes com uma cabeçada. Na sala, nada acontece, o que chama a atenção do homem, então ele continua pressionando o mesmo botão, fazendo Scargoman derrubar Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até o sino. Sem ver resultados, o homem começa a tentar outros botões. Um faz o cantor de uma banda de metal soltar fogo acima do seu público durante um show em Los Angeles. Outro faz um mágico russo falhar em seu truque quando tenta fazer sua assistente desaparecer, e o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da sala anterior, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando à distância. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez. Em vez de pressionar os botões de membros, ele vai usá-los para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde flores desabrochando até um elefante morrendo. Quanto mais alto ele vai, mais complexos se tornam os efeitos. Não é apenas a natureza, mas também a humanidade, tanto as pequenas quanto as grandes coisas, como uma torradeira e a aterrissagem na Lua. Quando ele finalmente chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele pode flutuar, assim como os anjos, e usando toda a experiência adquirida com o treinamento nas salas anteriores, ele abraça seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de pressionar botões aleatoriamente. Quando termina, ele está cercado por penas em vez de paredes e entra em um portal brilhante que o leva à última sala. Esta tem os continentes nas paredes e um enorme botão em forma de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como futuro. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.